Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os judeus discutiam entre si, dizendo: como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim o que come viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram e eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Assim falou Jesus, ensinando na sinagoga em Cafarnaum. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, hoje nós meditamos nesta sexta-feira, estamos na terceira semana da Páscoa, sobre o Evangelho de João 6, de 52 a 59. E veja, queridos irmãos, nós estamos hoje na centralidade desse capítulo que nós, como bons católicos, conhecemos muito bem. Espero que você tenha uma máxima intimidade com essa afirmativa que hoje Jesus nos diz, porque nos fala de nós, fala da nossa vida, fala da nossa fé, fala-nos do alimento que sustenta cada um de nós. Oxalá todos os domingos, como precisamos estar à casa de Deus, mas quantos que fazem a experiência da refeição espiritual, do alimento espiritual, todos os dias. Bendito seja Deus, porque Ele nos trouxe aqui hoje, nesta hora do dia, para nos alimentar, para fortificar a nossa vida, pois é isso que a Eucaristia faz em nós. Os efeitos da Eucaristia são precisos e são enormes. Muitos têm a nos ajudar e talvez muitos de nós ainda não tocamos nessa graça. Então hoje, de imediato, o Padre quer pedir que o Espírito Santo possa tocar em todos nós que aqui estamos, assim como recuperou a visão, assim como recuperou a oportunidade de Saulo até então, o apóstolo Paulo, de enxergar novamente. Que nessa tarde eu passe a enxergar novamente, que nessa tarde você passa, meu filho e minha filha, a enxergar novamente a Eucaristia pela fé, a viver a Eucaristia pela fé. Jesus hoje deixou claro que o alimento que Ele nos dá, irmãos, não é como aquele alimento que os nossos pais comeram no deserto, porém morreram. Ele está dizendo de um alimento do céu, que Ele mesmo veio até nós. A palavra se fez carne e habitou entre nós. Nós vimos a sua luz. E Jesus quis ser o nosso alimento. Jesus quis se esconder de modo oculto, se posso dizer assim, na Eucaristia, para que a gente ainda mais tenha sede de o descobrir, para que eu ainda mais tenha sede de o enxergar, de o ver. É isso, Jesus é o pão vivo que desceu do céu para que a vontade do Pai seja plena, desceu do céu para que todo aquele que nele crê não morra, como ele disse hoje, mas tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei, diz ele, no último dia. Portanto, irmãos, a Eucaristia, que modo tão preciso nós celebramos, não é celebrada de modo metafórico ou simbolizado, não, irmãos. A Eucaristia é o corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor. Eu sei que muitas pessoas fazem de tudo por aí para diminuir a presença real de Jesus na Eucaristia, e muitos que estão à frente, infelizmente, da igreja. Mas eu quero dizer para você que o que nós celebramos no altar hoje, nessa hora do dia, estamos aqui
santuário, você da sua casa, nós estamos vivendo o mistério único de Cristo. Sabe aquela última ceia que Jesus celebrou com os seus amigos, com os seus discípulos? Lá ele disse: fazer isso em memória de mim, até que eu venha. Então o que sustenta a Igreja Católica, irmãos? A Eucaristia. A igreja que vive da Eucaristia. Somos sustentados. É a razão para que eu seja padre e fique padre. É a razão para que você venha aqui na Santa Missa e entenda que de verdade nós somos nutridos, a nossa alma é nutrida pela força da Eucaristia. Irmãos, eu sei que falta fé no coração do padre, talvez falte no seu também, porque o que nós recebemos de verdade é o penhor da vida eterna, como diz o catecismo. O que nós recebemos é a vida que nos aguarda lá no céu, que quis estar conosco todos os dias, até que eu venha, diz ele. Por isso o catecismo diz que a Eucaristia é o alimento da nossa alma, nos aumenta a graça. Quanto mais nós comungamos, quanto mais eu vou até a Eucaristia, quanto mais eu vivo a missa e você vive a missa. Não estou dizendo de estar sentado no banco da igreja, eu estou dizendo de viver a missa, a profundidade que ela nos tem a dar, a profundidade da Eucaristia, da qual nós recebemos, vamos receber daqui a pouco, aumenta em nós a graça, diz o catecismo, e ainda nos dá a vida eterna. Como eu já disse, nós comungamos da vida de Jesus, da carne de Jesus, do seu sangue nós bebemos, e ele alimenta cada um de nós nesta peregrinação. Nós estamos aqui peregrinando, como muitos fazem essa vida aqui hoje, de peregrinos. Mas muito mais do que isso, a Eucaristia nos leva a uma peregrinação que nós sabemos que nos levará à eternidade. Claro, nas disposições próprias das quais precisamos para comungar. Ninguém pode comungar em pecado mortal. Ninguém pode comungar se não está em dia com Jesus, se não está de verdade com vestes nupciais, se não traz consigo as vestes brancas, se não traz consigo as vestes da pureza, você logo não pode comungar, porque, como diz também o apóstolo Paulo, podemos comungar a nossa própria condenação. E a igreja é tão sábia, tão mãe do coração do Padre, do seu coração, que ela nos esclarece isso com muito carinho. Ela nos esclarece isso com muita maestria, dizendo: Padre, esteja em graça. Padre, esteja debaixo da minha proteção e comungue, celebre dignamente com tudo aquilo que você sabe, Padre, e como diz para você, meu filho, celebre e viva a Eucaristia com toda a dignidade. Daí, irmãos, nós vamos entendendo que quanto mais nós recebemos Jesus, quanto mais nós amamos Jesus na Eucaristia, quanto mais Ele é a razão da nossa vida. A razão da nossa vida, para você, que comunga todos os dias. Não pode ser o encontro da tarde com o seu amigo. Amigo. Tem que ser o encontro com o amigo dos amigos. Porque aí sim, nós vamos dar sentido ao nosso dia. Aí sim, nós vamos dar sentido à vida espiritual da qual a igreja me chama a viver. O problema é que, às vezes, comungamos de modo errado, não sabemos, muitas das vezes, comungar bem, com as disposições próprias do estado de graça, e às vezes podemos também correr um risco com as disposições todas do estado de graça, mas não sabermos de verdade, irmãos, fazermos uma boa ação de graças. Porque não pense você que você vai comungar e Jesus vai te deixar. Nós comungamos e Ele vai estar conosco. Se a gente pensa desta forma, eu vou comungar agora, e Jesus vai caminhar comigo ao longo dessa tarde de sexta-feira. Eu tenho a certeza que isso muda o nosso comportamento, porque quanta gente comunga e continua com a mesma cara amarrada, o mesmo comportamento do contra-testemunho dentro de casa, quanta gente que comunga e nós parece que não vemos a mudança daquele coração, a mudança daquele indivíduo. Ele continua grosso, um cavalo, ele continua talvez exercendo as mesmas práticas, não faz o mínimo de esforço para que de verdade ele seja um bom católico e um homem de Deus, uma mulher de Deus. Falta talvez hoje nessa tarde que eu me levante daqui
com uma decisão. Não, a partir de hoje eu quero comungar nosso Senhor, que é o meu Senhor, o meu amigo, que um dia eu haverei de receber o seu abraço, porque hoje o vejo como que um espelho, mas um dia eu verei tal como ele é, tal. E por isso tem reservado para você coisas que os seus olhos e o coração jamais sentiu ou ouviu. É isso que tem reservado para nós. E é isso que nós queremos nessa hora pedir a Deus, a graça que Ele nos dê de perseverarmos e testemunharmos. Porque talvez, se nós testemunhássemos um tanto mais aquilo que recebemos, irmãos, talvez a nossa casa estaria bem mais mudada. Talvez os nossos amigos teriam se tornado melhores. Talvez a faculdade, onde você frequenta, o seu colégio, o seu trabalho. Não sei. É porque nos falta ainda essa delicadeza da alma, de entender que o pão vivo que desceu do céu vem para nutrir, nos ajudar a sermos santos. Aliás, a igreja diz que a Eucaristia, da qual eu recebo todos os dias, celebro todos os dias, ela vem para revigorar as graças do meu batismo. Sabe aquele dia que você foi batizado? Você recebeu inúmeras graças. Então, é na Eucaristia que nós renovamos as infinitas graças do nosso batismo. É na Eucaristia que você que é casado renova aquela aliança que um dia você fez conjugal, onde a igreja, naquela epiclese matrimonial, orava por você e pedia o Espírito Santo. Se renova aí. Portanto, irmãos, não vamos deixar a graça passar, porque tem muita gente que pode comungar, só falta um pouquinho mais de coragem para que você faça uma boa confissão e vá ao confessionário, confesse para comungar bem, deixe seu pecado, sabe? Se Jesus é a refeição que de verdade quer nos alimentar, você não pode ficar de fora. E digo uma vez mais, termino dizendo isso, na Igreja Católica, ninguém passa fome, todo mundo pode ser alimentado. Livremente você mesmo faz a opção de não comungar, porque você é livre, preste atenção nisso, mas ninguém passa fome. Aquele que tem sede, venha e beba, porque Ele está aqui para nos alimentar. Não percamos a graça, já que Ele está tão perto de nós e deseja saciar a sua alma. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.